Olá, bem-vindo à oficina Compartilhando Jamboard no Meet. Eu me chamo Rafael e estaremos juntos ao longo desta oficina sobre como utilizar o Jamboard no Meet. Nos próximos vídeos, nós vamos aprender de como estar no momento da aula que vocês, professores, estiverem, que naquele momento você pode então abrir uma tela interativa para que os seus alunos possam participar da sua aula. Tanto ela pode ser feita antes da sua aula, como também ela pode ser feita durante a sua aula mesmo, já que a intenção do Jamboard é essa, é de fazer a aula colaborativa, participativa, porque muitas das vezes os alunos estão lá, muitos só respondem pelo chat, outros nem respondem, só respondem a frequência. Então o Jamboard ele traz essa identidade de que o professor está na sua casa e o aluno na sua e poderem compartilhar no mesmo momento da criação daquele quadro, porque o Jamboard é um quadro branco, ele tem uma borracha, ele tem uma caneta, ele tem nota autoadesivas, você pode inserir imagens, você pode inserir figuras geométricas, e lembrando que ele não só é para desenho, ele serve para aula mesmo, onde o professor pode estar passando um conteúdo e naquele momento pode ser elaborado naquela hora ali junto com o aluno, como se eu estivesse mesmo na minha sala de aula, como se eu pegasse o meu quadro branco da minha sala de aula, fosse lá e colocasse a tabuada. Por exemplo, eu colocaria a tabuada de 5, de qualquer tabuada. Eu não iria chamar os meus alunos para então responder a tabuada. Então, simplesmente, eles iriam se levantar das suas cadeiras e iriam responder a tabuada no quadro. Então, eu posso fazer uma tabuada assim, quando eu estiver na minha aula pelo Meet, lá, remotamente com os meus alunos, eu posso então colocar a tabuada e dizer: agora vocês vão responder esta tabuada nesse exato momento. Porque de fato, lembrando novamente, o Jamboard ele é colaborativo, ele precisa da participação de todos, mas eu também posso fazer a minha aula, eu posso criar o meu Jamboard antes, posso pegar, produzir lá o meu Jamboard bem elaboradozinho e depois ir lá e expor para os meus alunos. Como também eu posso pegar aquele Jamboard que eu criei, daquela forma que eu criei e transformar tanto ele em JPEG ou em PDF, porque aí eu posso estar mandando por e-mail ou no WhatsApp, como um suporte para os meus alunos. Ou também dizer assim: olha, essa atividade aqui eu criei, e na aula nós vamos recriar ela novamente, certo? Então, é importante sempre lembrar da participação dos alunos no Jamboard. Então, vamos embora? Como acessar o Jamboard? Abra o navegador de internet, fazer login com a sua conta institucional, clique no Google Apps, desça a barra de rolagem e clique em Jamboard. Área inicial do Jamboard, clicando em Novo Jam, você terá o quadro branco e todas as funcionalidades. Voltamos, professor, com a nossa oficina Compartilhando Jamboard no Meet. Nesta parte, nós vamos, de fato, realmente colocar a mão na massa. Nós vamos entender o porquê do colaborativo do Jamboard, certo? De início, eu já estou com a minha tela do Meet aberta, certo? Que aí eu vou mostrar duas opções que eu tenho para estar abrindo o Jamboard.
Só que aí eu preciso lembrar que não iremos encontrar o nome Jamboard. Quando nós estamos no Meet, ele não aparecerá com o nome Jamboard, e sim como lousa interativa. Nas duas opções que eu posso estar escolhendo, de onde eu posso estar abrindo o meu Jamboard, ele vai aparecer como lousa interativa, certo? Então não confunda, você pode abrir o seu Meet e ficar procurando Jamboard. Rafael falou, disse que eu teria como abrir o Jamboard no Meet, mas eu não estou achando, porque ele não vai aparecer como Jamboard, ele vai aparecer com o nome lousa interativa. Então eu vou clicar aqui, ó, nos 3 pontinhos, certo? Eu vou ter lousa interativa. Mas também eu tenho uma outra opção. Lembra que eu falei que eram duas? Aqui, ó, atividades. Que aí eu tenho lousa interativa. É importante também de estar lembrando, professor, de estar utilizando a sua conta institucional, porque a conta institucional te dá caminhos maiores, caminhos mais largos, tanto na opção de gravar a sua aula, como usar muitas ferramentas do Jamboard. Eu vou abrir o meu pelas mais opções, que no caso é os 3 pontinhos, como geralmente a gente chama, né, para ser mais rápido, a gente chama de 3 pontinhos, mas é a mais opções. Então eu vou clicar, vou lá em lousa interativa. Chegando na lousa interativa, eu vou ter duas opções também. Vou ter abrir uma nova lousa interativa, ou escolher do Drive. Só que, lembra, eu até repeti algumas vezes naquele vídeo meu de apresentação, onde eu falei que o Jamboard é colaborativo, por este fato. Mas ele não, também, professor, você pode estar criando o seu Jamboard antes da sua aula e expor para os alunos quando começar a sua aula pelo Meet, o seu Jamboard já pronto. Mas aí aqui na nossa oficina eu vou utilizar a opção de criar na aula, já que o Jamboard é colaborativo, que é justamente para quebrar, para trazer essa interação do professor com o aluno. Então, se eu escolher do Drive, eu vou clicar só para mostrar o exemplo. Se eu clicar no Drive, eu vou ter todos os meus Jamboard, todos, que eu clicaria para escolher e eu ia clicar em abrir Jam, mas não é o que queremos no momento. O que queremos no momento é colocar a mão na massa mesmo e fazer do zero. Então a gente vai abrir aqui uma lousa interativa. Ele está criando. Só maximizar para a gente trabalhar melhor. Então aqui eu já estou no meu Jamboard. Lembrando que os meus alunos, se eu quero que os meus alunos participem, eu preciso deixar com que eles sejam editores. Eu vindo em configurações, deixa eu voltar só para mostrar melhor. Configurações, ok? Eu tenho a opção, está marcada as minhas duas, mas ó, os editores podem alterar permissões e compartilhar. Os leitores e comentaristas podem ver a opção de fazer download, imprimir e copiar. Se não estiver marcado, não irá conseguir. Eu vou colocar só um como exemplo. E aí eu colocaria todos os meus alunos aqui nesta caixa. E aqui tem a opção editor, como também só leitor. Leitor, o aluno não terá interação, ele não irá participar. Como eu falei lá no vídeo, como um quadro da sua aula mesmo, onde você pode muito bem colocar uma tabuada e pedir para os seus alunos responder. Mas se tiver marcado leitor, seus alunos não conseguirão responder. Tem que estar em editor.
certo? Então, eu irei clicar em... Estou apagando porque eu vou mostrar outra opção. Então, eu vou concluir, certo? Só que assim que eu clico para abrir um novo JAM, aqui, ó, deixa eu mostrar a vocês, no meu chat, já vai aparecer a opção. Você, no caso eu, Rafael, estou compartilhando um arquivo JAM com esta reunião, com esta aula. Então, isso vai pedir para que os alunos cliquem nesse link, que ali eles irão direto para o JAM. E aí vamos começar a produzir. Eu trouxe a proposta de uma aula do currículo de História, mas que fique bem claro que o JAM não tem disciplina. É você, professor, que irá escolher a sua disciplina. Você que irá dizer se vai ser matemática, português, ciência, qual for, certo? Eu peguei para ser rápido, eu peguei uma de História sobre a Nova República. Teria que passar o conteúdo para os meus alunos antes, para que eles consigam responder esta nossa atividade que vamos criar. Lembrando que eu estou criando junto com os meus alunos. Então, eu posso pedir que eles peguem imagens de presidentes para colocar, ou somente eles verem que eu estou fazendo e logo após eles vão responder. Irei pedir alunos, só um momento, deixa eu construir aqui junto com vocês. Vocês podem até dizer, eu posso deixar aqui, posso deixar nessa posição? Não, eu posso tirar. Eles vão responder junto com você. Quando for na parte de responder, agora é com vocês, respondam aí, certo? Então, a nossa vai funcionar assim. Eu vou utilizar aqui na barra vertical, eu irei clicar em adicionar imagem. Terei várias opções de onde buscar uma imagem. Posso fazer upload, posso pôr URL, câmera, pesquisa de imagens do Google, Google Drive e Google Fotos. Eu vou primeiro pegar do Google Drive. Vou usar uma imagem que, lembrando que o Google, o Drive, você tem que salvar, suas imagens têm que estar já salva lá dentro do Drive. Se não tiver, não tem como você conseguir pegar, certo? Mesma coisa com o Google Fotos. Você precisa ter salva a sua imagem no Google Fotos, ok? Então, eu vou pegar do Google Drive, eu irei clicar em cima da imagem para selecionar e logo após eu irei inserir, clicar em inserir. Espera carregar. Poderia deixar deste tamanho mesmo a imagem, mas eu posso tanto clicar e arrastar, clicar com o meu lado direito do mouse e também eu posso estar aumentando. Quando eu passo o mouse nas regiões, nas esferas, eu posso puxar para poder estar tanto aumentando como diminuindo. Esse eu vou deixar centralizo, lembrando que eu estou criando junto com os meus alunos. Eu poderia perguntar agora nesse momento, tá bom nesse tamanho aos alunos, certo? Eles iriam dizer, não, professor, não tá bom não, diminua. Eu iria diminuir. Então, essa é a intenção. Eles poderiam criar também junto nesse exato momento. Mas quem está criando sou eu, um exemplo, o professor. Aí eu vou precisar agora de um novo quadro em branco. Agora eu vou colocar um novo quadro em branco, já que este eu já utilizei. Então, eu vou clicar na barra horizontal, que é onde eu posso estar criando um novo frame. Também eu posso expandir a barra. Eu só tenho um, ok? Mas eu clicando aqui em adicionar frame, eu posso ter um novo. Eu vou clicar
E agora eu vou colocar as imagens dos presidentes. Então eu vou novamente em adicionar imagem. Agora eu vou fazer upload. Eu não vou mais pegar do Google Drive. Eu vou pegar de uma pasta do meu computador. Irei clicar em procurar. Aqui eu já estou com a minha pasta aberta. Lembrando que essas imagens eu salvei em meu computador, não é mais no Drive. Aquela primeira imagem eu peguei do Drive, já essa eu estou pegando do meu computador. Eu deixei lá separada já uma pastazinha com todas as imagens que eu iria utilizar nesta aula, junto com os alunos. Então vou pegar aqui o presidente Michel Temer. E aí eu posso perguntar aos meus alunos onde eu posso estar posicionando a minha imagem. Eu posso perguntar se é para diminuir ou aumentar. Novamente, vou lá em imagens, fazer o upload, procurar. Vou pegar Jair. Pergunto, caso os alunos queiram que seja aqui. Novamente, outra imagem. Pegar Dilma. Mas aí pode estar perguntando, Rafael, como é? Os alunos não vão ficar atentos? Vão. Eles vão ficar atentos porque eles vão estar participando junto com você, professor. Ele vai dizer assim, eu ajudei o professor a construir essa atividade. Junto com o meu professor, a gente construiu essa atividade pelo Meet. Eu estava na minha casa e o professor na casa dele e a gente construímos esta atividade. Que aí, professor, eu vou mostrar, você pode estar mostrando posteriormente para o seu supervisor, para o seu diretor, a atividade pronta, a atividade feita, certo? Vou colocar mais um, já que para completar fica 5. Fernando. Qual seria a ideia desta aula? Não tem todos, certo? Todos os presidentes da nova república. Coloquei aí um dos 5 mais recente. Não coloquei em ordem cronológica, certo? Eles estão misturados. A ideia seria qual? Pedir com que os alunos identifiquem o ano em que esses presidentes assumiram as suas vagas. Mas como? Como é que os alunos iriam escrever? Aí você, agora, professor, você iria pedir para que eles fossem lá na caixa de texto, clicassem e escrevessem, caso eles achem que esse é Lula. Ok, outro aluno vem na caixa de texto novamente e diz que esse é o Jair. Até porque ele está bem recente, né? E esse poderia dizer que é o Fernando. Dilma. Mas também poderiam já dizer o nome certo. Vamos lá. Lula. E ficou o último. O último aluno responde que esse é o Michel. Michel Temer. Ok? Que também poderia estar dividindo a sua turma em 5, professor.
Você poderia pegar, dividir em 5 grupos, certo? Dividiria a sua turma em 5. Cada representante do seu grupo responderia a esta atividade. Ou deixaria bem livre. Deixaria bem livre e no final a gente ia conseguir ver que todos responderam, porque aparece lá o aluno que respondeu a atividade. Então, lembrando que no quadro 1, a imagem com todos os presidentes do Brasil. No quadro 2, eu vou ter os presidentes com as referidas imagens. Mas aí, para a gente completar, né, a atividade, falaria, vocês colocaram o nome dos presidentes e o ano de posse. Então aí, Michel Temer. Qual foi o ano de posse de Michel Temer? 2016. Então iriam pedir já outro grupo para responder. Jair, 2019. Fernando, seria 1995. Opa, 1995. Dilma, seria 2011. E já o Lula seria 2003. Também, professor, poderia colocar, deixar já pronto, não na ordem, eu poderia estar colocando misturado, não na ordem cronológica. Também poderíamos usar a seguinte forma. Vou dar isso na sua aula, professor. Vou dar 5 minutos é muito, né? Eu acho. 1 minuto para os alunos colocarem, os alunos do grupo. Já essa teria que ter o grupo, porque aí iriam, um ia tirar, um ia colocar, um ia tirar e outro ia colocar. Que Jair ia posicionar Michel, Dilma, Lula, opa, eu tô errando, Lula e Fernando. E isso, professor, só estaria com um cronômetro marcando o tempo desta aula, ok? Aí, finalizou a aula. Como a gente poderia estar fazendo com que essa imagem eu posso enviar tanto no grupo para os alunos, tanto como por e-mail, pelo chat. Então eu vou clicar nas mais opções, nos 3 pontinhos, e aí eu tenho a opção de fazer download em PDF ou salvar o nosso frame como imagem, certo? Eu indicaria, os dois realmente conseguem ler facilmente no celular, mas geralmente, às vezes, o PDF precisa de aplicativos, né? E às vezes os alunos não conseguem abrir o PDF, então realmente salvar a imagem seria o ideal, porque abriria mais fácil, até porque o WhatsApp, se for enviar pelo WhatsApp, ele trabalha muito com imagens. Então vamos salvar em imagem. Eu clico em salvar imagem e automaticamente aqui, ó, ele já abriu. Eu vou abrir para a gente ver o nosso quadro. Pronto, aqui ele é a imagem, certo? Então eu posso estar pegando esta imagem e salvar. Vamos agora construir uma atividade referente ao corpo humano. Podemos estar utilizando com os alunos do Fundamental 1, por exemplo. É só mais uma opção de atividade no Meet. Porque já falei algumas vezes
porque não é só a atividade que Rafael está colocando, que pode ser feita no Jamboard. Não, a atividade que eu estou colocando é para tentar trazer a ideia da criação das atividades, mas que o Jamboard ele é qualquer disciplina, como eu já falei, pode ser dinâmica, ele é livre. O intuito dele é ser colaborativo, é de trazer essa interação professor e aluno, certo? Tenho as duas opções. Eu tenho as duas opções, como eu falei, que temos duas formas de conseguir encontrar a nossa lousa interativa durante a aula no Meet. Pelas mais opções, que é os 3 pontinhos, e atividades. Eu já fui pelos 3 pontinhos, agora eu vou por atividades. Eu irei clicar em lousa interativa e é o mesmo processo quando usamos pelos 3 pontinhos. Abrir uma nova lousa interativa ou escolher do Drive. A ideia da nossa oficina é de construirmos juntos, então eu vou abrir uma nova lousa interativa. Então, no meu menu vertical, novamente vamos utilizar imagens, porque essa aula está sendo construída no momento da sua aula, professor. Então, uma imagem é bem mais rápido de utilizar do que pedir para desenhar. Vou só dar um exemplo de uma caneta. Vamos lá, vamos desenhar um sol. Desenhe um sol. Posso utilizar sim, certo? Mas por isso que estamos utilizando adicionar imagem, porque se torna mais rápido. É uma dica. Com o tempo, consegue ter essa habilidade. Vou fazer novamente, vou pela opção fazer upload, procurar. Lembrando que quando eu clico em fazer upload, eu preciso ter todas as minhas imagens salva no computador, certo? Então agora eu vou trocar só a minha pasta aqui. Já tem uma imagem. Você pode estar criando nesse momento, professor. Vamos falar sobre o corpo humano. Deixa eu pegar uma imagem aqui. Coloca. Centraliza. E pronto. E pede que os alunos respondam. E como é que eles vão responder? Com a caixa de texto. Dentro do círculo pode colocar cabeça, certo? Ou na lateral, deixem eles bem à vontade, professor. Não precisa ser tão rígido aonde o aluno vai responder, que precisa saber que o aluno tenha que identificar, que a ideia é de identificar as partes do corpo humano. Deixa eu colocar mais outro. Ó, nariz, vamos colocar o nariz. Oh, meu nariz não quer ir? Não. Os alunos respondendo
pode novamente aquela ideia do grupo. O primeiro grupo responde, todas que conseguir identificar, ele responde. Depois o segundo grupo, terceiro grupo, o quarto grupo, e assim vai. Ou também o professor pode pedir, o primeiro grupo me responda duas partes do corpo humano. Aí o segundo grupo, também mais dois, o terceiro grupo. E assim conclui a sua aula, trazendo novamente a ideia de que eu mostrei uma atividade de história, certo? Mostrei uma atividade sobre o corpo humano, para que os alunos consigam identificar partes do corpo humano. Vou mostrar outra atividade. Por que eu estou mostrando várias atividades? Porque é para lembrar novamente, professor, que o Jamboard não é só para aquela disciplina que Rafael mostrou. A primeira, por exemplo. Não. Ele vai ser possível utilizar com qualquer disciplina, como português, matemática, ciência, história, geografia. Eu posso colocar dinâmica, eu posso colocar leitura. Vou dar um exemplo de uma dinâmica, certo? Algo bem simples, rápido, mas que é bem bacana. Porque aí nessa atividade ela não seria só simplesmente uma dinâmica. Eu estaria usando figuras geométricas que temos lá no Jamboard. Então eu vou clicar, lembrando que eu não encontro ele como Jamboard. O máximo é Jam, o máximo, certo? O máximo. Porque aqui nos 3 pontinhos ele ainda aparece abrir um Jam, lousa interativa. Mas se eu clicar em atividades, ele não aparece. Só vai aparecer lousa interativa. Lembrando também que é importante estar acessando com a sua conta institucional, porque ela te dá caminhos maiores, certo? Então vou clicar em lousa interativa, abrir uma nova lousa interativa. Vou novamente no meu menu vertical, adicionar imagem, fazer upload, procurar. E agora vou novamente pegar a minha imagem, tenho aqui um alfabeto. Como eu posso estar utilizando esse alfabeto? Como dinâmica, eu posso pedir que o aluno marque a primeira letra do seu nome com a figura geométrica. E as figuras geométricas estão aqui, no menu vertical. Ele irá aparecer como círculo porque é o primeiro, mas se clicar, ele irá aparecer o círculo, quadrado, triângulo, losango, assim como os demais. Eu vou usar um triângulo. Mas Rafael ficou em cima da letra. Sim, realmente então não vai dar certo? Vai dar certo sim. Eu vou deixar o meu triângulo selecionado e aqui no meu menu horizontal eu vou clicar cor de preenchimento. Na cor de preenchimento eu clico em transparente e agora apareceu. Mas Rafael, eu vou ter que ensinar o aluno a fazer essa parte. Sim, dá tempo, é coisa rapidinha. Só é pedir aos alunos, olha, vocês vão clicar nas figuras geométricas no menu vertical, logo após escolher a sua figura geométrica, vai clicar, você pode até utilizar a sua letra
do seu nome para dar o exemplo. Clicou, aqui o nosso já ficou porque eu já tinha tirado, deixado transparente. Então eu posso clicar nas figuras geométricas. Posso até pegar o meu nome como... Usar um triângulo não, já usei um triângulo lá em cima, vamos usar outro. Círculo. Então eu vou explicar aos meus alunos que eu preciso marcar a minha letra, deixar selecionado a minha figura geométrica. No menu horizontal, eu vou clicar em cor de preenchimento. Em seguida, transparente. Então, depois que passar esse exemplo para os alunos, aquele mesmo, eu já dei algumas dicas de dividir em grupo, ou como é dinâmica, deixa eles mesmo meterem a mão, fazer, bagunçar, e aí trazer a interação para a aula, ok? Lembra que falamos que o Jamboard ele tem duas opções aqui no Meet, que é a opção, vou mostrar para a gente, lousa interativa, que é a opção de abrir uma nova lousa interativa, que essa eu inicio do zero, mas que eu posso escolher do Drive. Eu já mostrei abrir uma nova lousa interativa. Vamos utilizar agora escolhendo do Drive. Essa eu já tenho que ter criada, ela já está criada. Eu tenho que ter ela já pronta para trazer para os alunos. Então vou clicar em escolher do Drive. Todos esses são os meus Jam. Salvo automaticamente. Todos esses são os meus Jam. Vamos falar sobre os 436 anos de João Pessoa. Deixei pronto, já preparado para mostrar aos alunos. Então eu clico em cima dele, do Jam. Em seguida, abrir um Jam. Lembrando, aqui no chat está o link, certo? Esse é o link que os alunos precisam clicar para estar tendo acesso ao meu Jam. Esse aqui tem 3, então eu explico. João Pessoa há 436 anos, mostro algumas imagens e aqui está em branco. Então eu posso fazer, qual seria a intenção da atividade? Pedir com que os alunos organizem as imagens de João Pessoa. Então eles iriam organizar as imagens para deixar as imagens organizadas da forma que eles desejassem. E ao clicar, falaria sobre a igreja de Nossa Senhora das Neves, São Francisco, aqui também é São Francisco, sobre a lagoa. Foi só para dar um exemplo de como, professor, você tem as duas opções. A opção de criar naquele momento, junto com os alunos, mas você pode trazer algo pré-pronto, pode trazer algo já praticamente começado para concluir com os alunos. Aqui, o meu eu posso concluir junto com os meus alunos. Então, ele salva automaticamente. Se eu tirar essa imagem, ela vai salvar automaticamente. Então, quando eu abrir novamente, não vou encontrar mais aquela imagem. Certo? Vamos criar mais uma atividade. Lembro novamente que o Jamboard não é só para essas atividades que o Rafael está mostrando. Não. Ela é de português, ela é de matemática, ela é de ciência, ela é de geografia, ela é dinâmica, ela
colaborativa. Ela tem que trazer a colaboração de aluno e professor para que os dois possam ter um contato quando estiverem aqui no Meet em sua aula, certo, professor? Vamos lá, clico nos 3 pontinhos, certo? Ou em atividades, clicar nos 3 pontinhos. Lousa interativa. Abrir uma nova lousa. E agora eu vou no menu vertical, em adicionar imagens, fazer o upload, procurar e lembrar que quando eu faço o upload, eu tenho que pegar das minhas pastas do meu computador, certo? Então eu vou clicar e abrir. Essa eu peguei uma atividade, que essa atividade poderia ser impressa, mas eu estou utilizando aqui no Jamboard, na minha aula, no momento da minha aula, com os meus alunos. E como ele vai responder? Usando a caixa de texto. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. E assim vai pedindo para que os alunos possam estar respondendo. Aí pode colocar texto para o aluno ler, pode colocar o texto para o aluno escrever o texto que o aluno está visualizando. Vamos fazer esse? Agora vamos, eu posso aqui criar um novo. Então eu vou em adicionar imagem, só que agora eu estou criando no momento. Eu quero que o aluno leia ali. Eu peguei o aluno de surpresa, no pulo do gato, como diz. Então eu vou em pesquisas de imagens e vou colocar um texto. Não. Então deixa eu só colocar texto para ver se aparece. Apareceu textos, mas aí precisamos ver qual o texto ideal para o nosso aluno. Então, por isso que sempre eu uso pelo fazer o upload, porque eu já teria baixado esse texto, já saberia que o meu texto estaria adequado para aqueles alunos daquele momento. Então, é muito bom o pesquisa de imagens, mas é para algo que precisa ser específico. Não posso pegar aqui qualquer texto e colocar para os alunos escreverem, certo? Mas só vou dar um exemplo, que não tem o texto aqui. Não tem um texto que possa estar utilizando. Texto para leitura. Vamos ver se melhora. Se a gente colocar frases de amor, vamos lá, vou colocar isso, tá bom? Então eu clico em cima da minha imagem que eu quero e inserir. Posiciono de uma forma que o aluno consiga identificar e vou pedir para ele usar a caixa de texto e escrever frase.
viu? Que eu tenho como. Só que veja bem a importância de eu estar sempre batendo na tecla de fazer o upload. Porque lá a gente consegue já antes pesquisar a imagem, ver que a imagem está bacana, está boa para ser utilizada, porque é uma aula no Meet. Enquanto eu estou lá pesquisando, meu tempo está passando, o meu tempo está indo embora. E é como na sala de aula, os alunos estão soltos, os alunos estão conversando demais, o chat deve estar bombando, então é importante, é uma ótima ferramenta o pesquisa de imagens, mas fazer o upload realmente é um dos melhores.